Bom, pessoal, seja muito bem-vindo, meu amigo José Maia, o pai do E-Social, por que não, né? Esse aí que segurou a bandeira do E-Social e não largou mais, né? Que está aí sempre esclarecendo, sempre prestativo nos eventos, nas lives. Meu amigo, seja muito bem-vindo e gratidão por ter aceito o convite para participar aqui conosco. Meu querido Tiago, que prazer enorme estar com você, viu? Quero dizer, primeiro, agradecer essa oportunidade e parabenizar pelo evento. Que evento maravilhoso, cara. Eu lhe disse pessoalmente, mas repito aqui de público, que evento maravilhoso. Como você tem contribuído. Tive a oportunidade de ir para um evento seu, acho que foi ano passado, não sei se já tem 2 anos. O primeiro encontro, mas foi também Primeiro Encontro Gaúcho. Você só tem produzido eventos de muita qualidade. Parabéns, eu fico orgulhoso de estar aqui. E orgulhoso de saber que você tem esse futuro pela frente. Porque, futuro não, presente. Mas eu digo, o que você tem feito tem se destacado em todo o mercado de departamento pessoal. E eu acho que é o mercado que vai bombar. Aliás, já está bombando. E hoje, pelo que nós estamos passando, se mostrou um ponto nevrálgico dessa crise por qual estamos passando. Ou seja, mais que nunca, a importância de termos profissionais capacitados nessa área e pessoal que dê essa capacitação. Parabéns, parceiro. Gratidão, meu amigo. Antes de eu te passar a palavra definitiva, Maia, para você nos brindar com esse conhecimento todo, tem uma galerinha que já está ali desesperada no chat, sabe? Porque tem uma palavra-chave que dá a garantia do certificado. Eles já estão loucos. Cadê a palavra? É uma loucura, né? Então, vamos lá, gente. Ó, a palavra-chave é acordo. Acordo, tá ok? Então, nós temos, ó, prevenção, segurança, dano, novidade, crise e acordo, tá ok? Acordo. Então, você já tem aí 6 palavras. Após a palestra do Maia, a apresentação dele, nós voltamos com outra palavra. Tá? Para que essas palavras, seu maluco? Para emissão do certificado, tá bom? Presta atenção na palestra, escreve tudo, retenha o conhecimento, porque conhecimento é poder. Beleza? Então, Maia, é contigo. Fica à vontade. Pessoal, aproveita. Pode mandar as perguntas que o homem é fantástico. É contigo, Maia. Obrigado, Tiago. Mais uma vez. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Que prazer estar aqui. Não fiz nenhuma apresentação, não vou compartilhar minha tela, mesmo porque tenho tido alguma dificuldade de internet, mas vou bater um papo aqui descontraído, tentando ser o mais objetivo possível com relação ao que tem me sido demandado, o que é que as pessoas querem saber, na verdade, né? Então, ficou para mim essa oportunidade de dizer em que situação se encontra o projeto E-Social. Essa é a minha meta hoje nesse bate-papo, e vou tentar ser rápido para ver se sobra tempo para a gente bater papo sobre algumas perguntas, algumas dúvidas específicas. Mas eu vou fazer um brevíssimo histórico para a gente ficar todo mundo na mesma página. Sei que nem todo mundo sabe, opera ou trabalha diretamente com E-Social, mas hoje eu falo com certa tranquilidade que todo mundo no Brasil já sabe da importância do projeto. Então, eu vou poupar nosso tempo em termos de falar da importância do projeto, seja para o trabalhador, isso é muito claro, talvez mais que nunca está saltando aos olhos a importância de se ter um sistema de registro das informações do mundo do trabalho eficiente, né? Em que pese já estamos detectando tantos problemas para poder colocar em prática uma política pública dessa, que é uma política pública de salvação, seja das empresas, seja dos empregos e seja dos trabalhadores também. Para se colocar em prática uma política pública dessa, a importância de se ter um sistema desse e que se
não temos ainda ele totalmente implantado, e não temos, já temos o suficiente para saber o quanto faz falta termos um registro único, um cadastro único em que as informações estejam atualizadas, necessariamente atualizadas, e que possam permitir que, num curtíssimo espaço de tempo, o governo possa engendrar e colocar em prática uma política pública dessa magnitude, que é a do auxílio emergencial. A gente já sabe da importância para o trabalhador, já sabe da importância para o governo, e já sabe da importância para os profissionais da área de departamento pessoal. Eu estou vendo que tem um mundo de gente aqui que é da área de departamento pessoal e que já sabe o quanto isso muda o perfil do profissional, o quanto o E-Social é responsável por uma mudança no perfil do profissional de recursos humanos, do profissional do departamento pessoal, inclusive do profissional da área fiscal, do profissional da área de segurança e saúde, talvez com uma mudança talvez mais impactante ainda para a área de segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque vai haver o antes do E-Social e o depois do E-Social. Antes do E-Social não tínhamos digamos assim, uma fiscalização que pudesse alcançar todo o espectro do trabalho, que tivesse uma cobertura sequer grande, sequer razoável, uma cobertura mínima. Então, as pessoas se acostumaram meio a que fazer as coisas de qualquer jeito e não sentiam, talvez na própria pele, o impacto de não terem feito a coisa da melhor maneira. Não sentiam, mas o sistema sentia. Nós temos um número absurdo de processos administrativos desnecessários para se poder implementar um determinado benefício previdenciário, e esses números eu já falei em muitas palestras, são astronômicos, né? São cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de processos administrativos que poderiam ter sido resolvidos se o empregador tivesse prestado a informação da maneira correta, no tempo hábil. Então, o impacto do trabalho bem feito ou mal feito é muito grande, se não para o próprio profissional do departamento pessoal, mas para o segurado, para o empregado, para o desempregado, e para o Estado e para o país, né, que coloca o nosso país, muitas vezes, numa situação extremamente desfavorável em relação, seja para o ambiente de negócios, seja com relação ao cumprimento das normas em compliance, seja com relação ao respeito ao próprio direito do trabalhador. Com relação a isso, fica muito clara a importância do projeto e nos poupa de ter que falar sobre isso. Então, o que eu vou falar é sobre a situação que se encontra o projeto para que nós tenhamos uma visão conjunta. Vamos dividir, assim, a responsabilidade com relação às predições, né? Com relação às previsões do futuro. Eu já tive muitas previsões, aliás, todas. Eu estou há 10 anos nesse projeto, então um tempo muito razoável, então eu já tive que me posicionar e defender esse projeto por diversos momentos, por muitos momentos. Houve muitos ataques, houve muito desconhecimento durante muito tempo, mas o que acontece é que já superamos muitas fases e agora nós temos uma situação específica. O que é que aconteceu? O projeto foi criado 10 anos atrás, foi discutido muito com a sociedade, foi evoluindo, e a situação que se encontra é que o projeto foi implantado. Essa é a situação que a gente se encontra. Mas foi implantado de forma completa o projeto? Não foi implantado de forma completa, nem foi implantado para todos os empregadores, digamos assim, para todos aqueles que foram alcançados. Que situação se encontra? Nós já fizemos a implantação da maior parte do E-Social para o primeiro grupo de empresas, aquelas empresas maiores, né, que tem um faturamento acima de 78 milhões de reais. Já implantamos praticamente todo o E-Social, faltando só o pedacinho relativo à parte de segurança e saúde no trabalho. Com relação ao grupo 2, aquelas empresas intermediárias, aquela que tem faturamento acima de 4,8 milhões e até os 78 milhões, implantamos
também, do mesmo jeito que fizemos para o primeiro grupo, implantamos completamente também, exceto a parte de segurança e saúde que está prevista para ser, que está na previsão que está vigendo agora, está previsto para a partir de setembro, mas a gente vai conversar sobre esse cronograma e vai ver que isso já não é mais factível e que ficará necessariamente para o ano que vem. Mas o grupo 1 e o grupo 2, ou seja, todas as empresas grandes, já implantaram o E-Social, exceto a parte de segurança e saúde. E o grupo 3? O grupo 3 é o grupo das empresas menores, aquelas que estão alcançadas pelo Simples Nacional, que tem também os segurados especiais, tem também as pessoas físicas, não é isso? Esse grupo ainda já implantou o E-Social na parte que diz respeito à movimentação de seus trabalhadores. Já implantou o E-Social na parte que diz respeito à movimentação dos seus trabalhadores. Falta implantar aquela outra etapa que é de prestar as informações da folha de pagamento. E aí, assim, a exemplo do grupo 1 e 2, também poderem substituir a GFIP como instrumento de guia de recolhimento da contribuição previdenciária. Esse grupo 3 poderá fazer em breve também o envio dos eventos relativos à folha de pagamento e se igualarem, vamos dizer assim, ao grupo 1 e 2 de empresas. A gente teria concluído a maior parte do E-Social para a maior parte das empresas. Quem está de fora ainda, só para que nós tenhamos uma noção, é a parte dos órgãos públicos, né? Os entes internacionais também, né? As entidades internacionais, é praticamente só esses que ficou para uma fase posterior, que também temos crença em Deus, que vai ser a partir do ano que vem. Então, essa é a situação que se encontra o projeto no que diz respeito à sua implantação. As pessoas, muitas vezes, hesitaram com relação a, vamos dizer assim, ao sucesso do E-Social, com relação a se o E-Social iria se estabelecer ou não. E isso comporta até uma certa compreensão de nossa parte, porque houve, sobretudo no ano de 2019, no ano passado, né, houve uma hesitação muito grande do governo. Todos acompanharam, eu vi que muita gente acompanhou de perto tudo o que estava acontecendo, e houve digamos assim, um movimento muito forte de um certo segmento do empresariado em literalmente acabar com o E-Social. A partir da mudança do governo para esse novo governo, vieram muitas pessoas que não tinham noção da dimensão desse projeto, de sua importância, seja para o trabalhador, para a empresa e para o próprio governo, e do nível avançado que ele já ia de desenvolvimento. Como não sabiam, foram permeáveis, digamos assim, a queixa de determinados setores do empresariado, que simplesmente olhava o E-Social como um aumento de burocracia. Puxa vida, nós que pregávamos e pregamos até hoje, de que o E-Social é a solução para a gente simplificar a vida do empregador, gerando informações com mais qualidade, com uma qualidade melhor. Puxa vida, isso é um contrassenso. Então, isso eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra do nosso ministro da Economia, o ministro Guedes, né, que ele falou, eu acho que foi numa palestra, acho que foi até nos Estados Unidos, numa palestra da XP, em que ele disse, a gente tem que acabar com isso, essa é muita complicação, é muita burocracia, a gente tem que acabar com a RAIS, com o CAGED, com a GFIP, com o E-Social, com a DIF. Eu digo, puxa vida, ele misturou ali a solução do problema com o problema. Para mim era como se estivessem falando de doenças, teriam falado o nome de uma vacina no meio das doenças. O E-Social é a vacina para tudo isso. E talvez tenha sido, e aqui eu faço, se não um meia-culpa, mas uma avaliação, uma avaliação importante do projeto, talvez tenha sido o fato de o E-Social ter demorado tanto a começar a substituir todas essas obrigações, que permitiu que as pessoas não sentissem de pronto
o benefício, todos os benefícios que poderiam advir de um projeto dessa magnitude, e assim o viram como algo a mais, um trabalho a mais. Isso se juntando, isso se somando às dificuldades inerentes à implantação de qualquer projeto, sobretudo dessa monta, teve um eco muito, muito grande na sociedade e que levou àquela crise, eu chamo a crise de 2019, do E-Social, que fez com que fosse bater até no Congresso Nacional um pedido de que se sustasse esse projeto, que se suspendesse, que se acabasse com o E-Social. Eu tenho feito referência, em alguns momentos eu fiz referência ao filósofo Nietzsche, que dizia que aquilo que não nos mata nos fortalece. Essa é uma frase dita pelo Nietzsche, que eu sempre olho assim, como o E-Social saiu mais forte de tudo isso. O fato dele não ter se acabado, o fato dele ter ganho a evidência dentro da esplanada, porque ele é um projeto altamente transversal, absolutamente transversal. Ele alcança todo mundo. Então, hoje, você não vai num ministério naquela esplanada que as pessoas não saibam o que é o E-Social e que não tenham interesse em alguma coisa do E-Social. Ele alcança todo mundo do trabalho e não há ali um ministério que não tenha necessidade ou que, com relação ao trabalho, ou que o trabalho não seja algo, se não essencial, mas fundamental para o funcionamento de qualquer área do governo. Diante disso, eu atribuo a crise, a própria crise de identidade do projeto, que trouxe essa oportunidade das pessoas verem e, de imediato, o que aconteceu. O que é que aconteceu a partir daquela crise? E eu vou falar aqui a partir do segundo semestre de 2019, o que aconteceu? Começamos a nos beneficiar das vantagens do E-Social, ter retorno do investimento grande, feito pelas empresas, feito por cada um de vocês, profissional da área de departamento pessoal, que antes tinha uma dificuldade muito grande, mesmo porque toda mudança é algo que dói um pouco, tem suas dores, mas começamos a ter a oportunidade de usufruir dos benefícios, daqueles benefícios que foram apregoados durante todos esses anos. E que foi o quê? Primeiro veio logo a comunicação da substituição do CAGED e da RAIS. E veio dessa forma. Olha aí, pessoal. Todo mundo que já estiver informando o E-Social, e naquele momento, quando fizemos isso, foi em outubro, acho que foi outubro do ano passado, praticamente todas as empresas, exceto todas as empresas, já estavam prestando as informações, inclusive as pequenas, relativas à movimentação de seus trabalhadores. Então, todas essas empresas já estariam praticamente prontas para não precisar mais prestar a informação do CAGED, quando da admissão de um trabalhador, quando do desligamento de um trabalhador, quando da transferência de um trabalhador. E conseguimos, já naquele momento, anunciar que, a partir de janeiro, estava extinta, ou pelo menos extinta a obrigação do empregador ter que informar o CAGED. Pronto, começamos a ter lucro, ou ter resultado, ou colher os frutos de um investimento. E ali também já anunciamos que todas as empresas que já informavam folha de pagamento, e aí já estavam incluídas, não estavam as do grupo 3, as empresas menores, mas estavam todas as empresas do grupo 1 e do grupo 2, já se beneficiaram com a possibilidade de não serem obrigadas no mês de nesse ano foi até o dia 17 de março, terem que informar a RAIS. Puxa vida, você já informou. Durante todo o decorrer do ano de 2019, as empresas do grupo 1 e 2 já tinham informado a remuneração dos seus trabalhadores e tinham prestado uma informação de muito melhor qualidade e com muito mais segurança. Então, pronto, já tivemos ali a substituição da RAIS, anunciamos pelo menos, e no ano de 2020 tivemos essa desoneração do empregador de ter que também informar a RAIS. Pronto. Está aí o resultado, o benefício, o lucro de se ter implantado e ter se investido
num sistema como é social. Mas fizemos mais, algo talvez muito mais, no meu ponto de vista, muito mais contundente ou muito mais impactante para quem trabalha. Eu não fiz uma apresentação minha, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece, mas eu sou auditor fiscal do trabalho, só que antes de ser auditor fiscal do trabalho, que já sou há 30 anos, puxa vida, quase 30 anos, eu trabalhei, vamos ter 27 anos, mas eu trabalhei antes 10 anos na iniciativa privada. Eu trabalhava nessa área, departamento pessoal. Eu tinha que assinar carteira, eu tinha que anotar carteira, eu tinha que fazer recrutamento, seleção, fazer o registro no livro. Quando nessa época tinha aquela inflação absurda de 20, 15, 30% ao mês, e você tinha que fazer atualização, o tal do gatilho, a inflação chegou a tanto, tinha que dar tanto de aumento aos trabalhadores, eu corria lá para fazer todas aquelas anotações, algo irracional e quase inacreditável aos olhos de hoje. Mas, enfim, fizemos mais no final do ano passado, substituímos, a partir também de outubro, substituímos a obrigação de um empregador ter que anotar em um livro de registro todos os dados de um contrato de trabalho. A partir de então, uma vez que ele enviou a informação para o E-Social, o seu empregado está registrado. Basta que ele faça essa opção. Olha, o meu registro foi o E-Social. E naquele momento passou-se a ser feito um registro muito mais seguro, eletrônico, e não era mais necessário se anotar num livro de registro. Muito mais do que isso, se fez também a substituição da carteira de trabalho. Puxa vida, quando eu penso que tivemos oportunidade, nós todos, de viver toda essa fase de mudança, acho que em pouquíssimo tempo, assim como o fax, assim como o telex, estou falando para algumas pessoas que eu sei que aqui nem sabem do que eu estou falando, mas são tecnologias do futuro, foram para mim, tecnologias do futuro que ficaram obsoletas muito rapidamente, muito rapidamente. Então, eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo, eu vou falar aqui 3, 4, 5 anos, qualquer profissional da área de departamento pessoal vai olhar assim, como era isso? O sujeito chegava com a cadernetinha para ter que ser feita todas as anotações de alteração, era assim que era feito? Talvez nos soe daqui a 2, 3 anos, como soa hoje a gente falar de quem vai comprar pão na padaria. Eu sou desse tempo. Eu tinha uma padaria na esquina da minha casa, quando era criança ainda, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu ia comprar pão, e tinha uma cadernetinha lá que o rapaz abria, olhava lá e fazia anotação da quantidade de pão que eu peguei e pagava no final do mês. Carteira de trabalho manual é quase isso, cara. É algo meio... Não é mesmo? Pois bem, o E-Social possibilitou e fez, e começou a trazer os seus, vamos dizer assim, começamos a colher os seus frutos e houve a substituição da carteira de trabalho. Algumas pessoas questionaram, acabaram com a carteira de trabalho. Não, ninguém acabou com a carteira de trabalho, muito pelo contrário. Se fez um upgrade na carteira de trabalho, um upgrade, né? Se trouxe para a época, muita gente disse, levou-se para o futuro. Não é que futuro, trouxe para o presente, cara. Ninguém mais faz coisas daquela forma. Aquilo sim era anacrônico, aquilo era obsoleto, aquela forma era, como diz minha esposa aqui nas ações dela, teratória. Parece que o meu microfone ficou mudo, eu não sei. Eu vi que teve uma pausazinha aqui, mas eu vou continuar de onde eu estava. Voltou. Tiagão, tá de boa aí, né? Isso. Eu estou me empolgando aqui, mas eu disse que ia deixar tempo para o pessoal perguntar, mas... Voltou. Voltou, né? Isso está tudo dominado. Então, eu estava aqui, eu acho que essa parada foi só para eu poder me lembrar que eu não tenho aqui até meia-noite para falar. Mas o que eu ia dizendo era,
O E-Social, então, substituiu a carteira de trabalho por algo muito mais moderno, quer dizer, a carteira de trabalho digital hoje é algo compatível com a tecnologia de nosso tempo, e a gente fez todas essas mudanças a partir da implantação do E-Social. Então, se já sabíamos da importância, hoje nós já colhemos os frutos, o resultado de todo esse investimento. E foi muito investimento. Foi investimento muito gasto. Houve muito gasto de dinheiro pelas empresas, houve um gasto enorme também de dinheiro pelo governo, mas muito mais do que isso, eu não tenho dúvida, houve um gasto enorme de energia das pessoas. Mas eu acho que nunca se perdeu de vista a importância e a necessidade de se implementar um sistema como esse. E o que aconteceu? Que em 2019 veio a crise, as pessoas questionaram e nós tivemos, vamos dizer assim, um medo grande que o projeto não se estabelecesse. Mas o projeto se estabeleceu, e isso é o que eu digo, saímos mais forte do que entramos, e conseguimos fazer essas entregas, outras virão, e aí muito mais, porque eu acho que não tem limite para as vantagens que poderão advir de um projeto dessa natureza. Não há limite, eu acho que vai poder ser expandido para tudo, mas teve um preço, e às vezes esse preço teve um preço para que a gente resistisse e que para que o projeto continuasse. Diante de tantos ataques, de tantos questionamentos, houve uma demanda direta aí do nosso ministro Paulo Guedes de que se fizesse uma simplificação substancial naquele projeto, ou seja, na situação que se encontrava o projeto naquele momento. Houve essa determinação. Tudo bem, termos essa demanda já foi algo que a gente já contou com muita alegria, como sendo uma vitória, porque em contraposição a isso era o fim do projeto, a extinção do projeto. E conseguirmos um patrocínio, a validação do ministro para que nós continuássemos com o projeto, mesmo que sendo simplificando substancialmente, foi algo muito, muito valioso para nós. E, de certa forma, nos provocou a nos superarmos e conseguirmos implementar essa simplificação que seria a que viabilizaria a continuidade do projeto, sem macular, sem inferir a essência do projeto. E foi isso que nós fizemos. Conseguimos preservar, eu diria, o que nós chamamos de o modelo E-Social, que esse modelo talvez seja o mais revolucionário, né? Eu acho que essa foi a grande mudança que o E-Social trouxe. O E-Social trouxe uma mudança de paradigma nos sistemas públicos e já se presta como exemplo e tem sido referência, inclusive, para a mudança de outros sistemas públicos, inclusive da Receita Federal, para que passa a adotar o modelo de prestação de informação por eventos, né, modulares, eventos atômicos, em que você envia aquela informação, que, na verdade, já era um modelo que tinha sido implantado pela própria nota fiscal eletrônica. O E-Social, na verdade, ele se aproveitou do modelo da nota fiscal eletrônica e criou a nota fiscal eletrônica trabalhista. É isso que eu tento associar ou mostrar às pessoas, que a partir daí fica a coisa muito mais clara. Eu acho que ilustra de maneira muito, muito realista que o E-Social são notas fiscais que são emitidas no momento ou no prazo adequado em que determinados fatos trabalhistas acontecem e que demandam um registro. Fatos trabalhistas passíveis de registro demandam que esse registro seja feito e eles são feitos por meio do envio de eventos para o E-Social. Então, o E-Social nada mais é do que um sistema de notas fiscais
notas fiscais eletrônicas que são emitidas pelos empregadores à medida em que determinados fatos passíveis de registros acontecem. E isso foi a grande revolução, a mudança de paradigmas. E conseguirmos simplificar o processo da forma que estava até então para algo mais simples, sem perder a essência, talvez tenha sido o maior desafio. E é o que se preservou, o que temos hoje. E o que é que nós fizemos? Então, nós tínhamos um prazo para apresentar um modelo simplificado do E-Social. Então, trabalhamos arduamente para chegarmos a um layout novo, que contivesse o modelo simplificado. E o que é o modelo simplificado do E-Social? É o que nós publicamos como sendo o próximo layout do E-Social. Nós já publicamos essa versão, que não a oficial, mas publicamos a versão beta. Publicamos ainda no começo do ano. E por quê? Porque nós sabíamos, e é bem diferente quando nós fazemos assim, nós sabíamos que quando publicássemos aquele layout, teríamos não só, como eu brinco, a meia dúzia de colegas que estão lá trabalhando no layout, mas teríamos mais 8 milhões de empresas que analisariam aquilo e nos trariam de imediato ou logo depois propostas interessantes de alteração e saltaria logo aos olhos de algum deles alguma fratura exposta, algo que ali sim geraria um problema grande, mesmo porque o trabalho de simplificação foi feito num período relativamente curto, que a gente tinha que apresentar para o governo uma proposta viável, e isso a gente se assustava e achava importante que todo mundo se manifestasse, olhasse essa versão antes de nós publicarmos a oficial. E pretendíamos publicar logo, de imediato, logo depois, a versão oficial. O que aconteceu é que, primeiro, não nos chegaram nenhuma informações mostrando o que eu chamei há pouco de fraturas expostas. Primeira coisa ao contrário, houve algumas sugestões, mas pontuais e que já demandaram e nos fizeram fazer alguns ajustes naquela versão beta, mas que são ajustes muito pequenos, quase não houve mudanças da versão beta que foi publicada, e que, então, quem já se baseia naquela versão beta já está se baseando no que vai encontrar quando nós publicarmos, espero, nas próximas semanas, a versão oficial do layout, do novo E-Social. É assim que estamos chamando. Também há uma demanda para a mudança do nome do projeto. Aqui eu me manifesto, eu me sinto à vontade para me manifestar, até correndo o risco de parecer algum apego ao projeto ou ao nome social, projeto do qual me orgulho muito de ter feito parte. O Tiago me apresentou como pai do E-Social. Eu sou, mas junto de um monte de pais e mães que contribuíram tanto e às vezes até mais do que eu me sinto. Mas eu me sinto muito orgulhoso desse projeto, de ter feito parte, assim como muita gente que participa desde o início. Então, esse projeto tem aí a possibilidade de sair a versão nova, com muito pouca diferença. A versão nova que eu digo é o novo layout, vai sair praticamente igual ao que a gente já publicou como sendo a versão beta, e a gente já colocou que ele vai ser a versão 1.0, veja só, porque o E-Social está na versão 2.5, rodando aí nas empresas. Mas a ideia, porque há uma demanda, e eu estava falando do apego que eu tinha ao nome, há uma demanda de mudança do nome do E-Social. É possível que o E-Social mude de nome. Foi resguardada, foi salvaguardada a essência do E-Social, o modelo E-Social foi preservado, mas é possível que haja uma mudança no nome, e isso a gente está para decidir, já era para ter sido decidido, mas como a gente não sabe ainda, a gente já está falando do layout, que vai ser versão 1.0, porque será um sistema novo, um
um novo nome, mas que a gente não sabe o nome ainda, então, por enquanto, eu tenho chamado de Novo E-Social, e o que importa é que vai ser praticamente como as empresas já conhecem, com relação ao modelo, e com relação ao layout, vai ser praticamente o mesmo que a gente publicou nessa versão beta. É aquilo que nós nos referimos quando falamos que é o E-Social simplificado. Se você tem interesse, se você quer saber, dá lá uma olhada naquele, está lá no nosso portal do E-Social, dá uma olhada lá no layout do novo E-Social 1.0, que está lá, que é o E-Social simplificado, e vejam as diferenças. E o que houve? E o que houve, na verdade, para se conseguir simplificar aquilo que nós tínhamos? Houve uma redução substancial do número de campos, número de informações que eram prestadas. Houve simplificações bastante impactantes. As pessoas, às vezes, se apegam mais ao número de campos e de eventos que foram reduzidos e não se atentam, muitas vezes, para alguns processos que foram retirados do E-Social e que demandavam um esforço muito grande da equipe do departamento pessoal. Como, por exemplo, a prestação das informações com relação a banco de horas. Você tem que fazer todos aqueles ajustes e ter que prestar aquela informação até o fechamento da folha, sem depois, ou qualquer ajuste que você precisasse fazer depois, você ter que fazer uma retificação daquela folha, era algo que era nos informado como sendo algo muito trabalhoso e que dava muito trabalho. E esse é só um exemplo com relação a outros processos. O fato da gente poder ter se livrado de ter 2 identificadores para cada trabalhador, não teremos na versão simplificada do E-Social o PIS mais. Temos a identificação feita simplesmente pelo CPF, não temos mais nem que anotar o PIS, nem se tirar um PIS para um trabalhador. A gente, às vezes, não sabe o impacto que tem um negócio desse. Eu sei que vocês sabem, mas talvez vocês não saibam o nível de impacto para o próprio país. Nós temos na verdade, é uma pesquisa que é feita pelo Banco Mundial, um trabalho que se chama Doing Business, em que qualifica os países, mais do que isso, classifica os países em escala com relação a diversos itens, com relação ao item de abertura de empresa, com relação ao item de empresariado, de registro de marca, com relação a isso. São diversos indicadores, e um deles é esse, com relação à abertura de empresa, e o Brasil se encontra numa posição extremamente desfavorável, salvo engano, 150 e tantos em 200 países, e já assumiu o compromisso de, o mais breve, eu acho que ainda a ideia é no ano que vem, de baixar isso e de cair para 50 entre os países melhores de se fazer negócio, de ambiente de negócio, e que se cria menos dificuldade para uma empresa, para um empreendedor empreender. O fato é esse. E, com relação a isso, o ter que criar um PIS era algo que criava um processo a mais, uma demanda a mais dentro de um processo, e que jogava o Brasil lá para trás, ou que joga ainda o Brasil lá para trás, num ranking desse que é determinante para o investimento de muita gente. Muita gente só vai investir no país se tiver uma classificação melhor com relação a esses indicadores internacionais. Então, isso é um exemplo do que vem no E-Social, além da redução do banco de horas, além da diminuição de diversas informações, vem esse layout mais simplificado e que vai ser publicado agora. Espero, nas próximas 2 semanas, publicarmos o layout oficial dessa versão 1.0, que é o novo E-Social, e dali, então, começa a correr o prazo para que as empresas façam suas atualizações, efetuem atualizações dos seus softwares para esse novo E-Social, para esse E-Social simplificado. E, por isso, quando, em breve, da publicação do novo layout, nós já publicaremos ato contínuo o novo cronograma. E diremos, olha,
essa versão que estamos publicando agora vai entrar em produção, sei lá quando, não sabemos ainda, não discutimos. Vou chutar aqui, sei lá, meados do ano que vem, março, seria uma data boa. Lá para março do ano que vem, quem sabe, já seria para a implantação do novo social, seja qual for o nome, para entrar em vigor aquele novo layout. Em face dessas mudanças que nos foram demandadas, em face a demora que houve para a gente fazer os ajustes dessa simplificação, face à pandemia que sustou e nos impediu de publicar logo de imediato essa versão oficial que nós já queríamos, em face do compromisso que demos de antes de colocar em produção, dar pelo menos 6 meses para que as empresas desenvolvam os seus softwares, que as empresas se capacitem para trabalhar no novo modelo, nós já decidimos, já demos essa notícia, inclusive, lá no site, de que aquela portaria que se encontra em vigor, que diz que os eventos de SST passarão a ser obrigados para o grupo 1, o envio desses eventos, passará a ser obrigados para o grupo 1 de empresas a partir de setembro, não vai ser. Publicaremos em breve o novo cronograma. O cronograma que nós tínhamos de que as empresas do grupo 3, a partir de setembro, já teriam que prestar as informações de folha de pagamento, nós já dissemos lá que não, vai haver que sim, vai haver uma alteração nesse cronograma, em função de quê? Porque como a gente fez essa mudança no layout, como a gente está simplificando o E-Social, não seria razoável fazer com que essas empresas implementassem suas soluções ainda nesse modelo, que vai ser alterado, e depois terem que fazer essa alteração. Não. Então, nós já vamos publicar no novo cronograma de que tanto a obrigação com relação à segurança e saúde, assim como as informações relativas à prestação das informações de folha de pagamento quanto ao grupo 3 de empresas, as empresas do Simples, passarão a ser a partir de meados do primeiro semestre do ano que vem. Vai ser provavelmente a partir de março, abril, quem sabe. Ok? É essa a situação em que se encontra o projeto. Teremos a publicação nas próximas 2 semanas de um novo cronograma, de um novo layout, a partir do layout, o novo cronograma, e teremos, então, a possibilidade de implantar a última fase, digamos assim, do E-Social no último grupo de empresas, que é o grupo 3, a partir de março do ano que vem. Provavelmente, eu estou falando aqui de uma data estimada, a partir de março do ano que vem, e teremos, então, aí, vamos dizer, concluída a primeira parte do E-Social e substituídas as principais obrigações dos empregadores, isso sim reduzindo a sua burocracia e facilitando sua vida, sem mais RAIS, CAGED, carteira de trabalho, anotação de carteira de trabalho, sem mais registro do trabalhador, sem mais a GFIP para todos esses empregadores e tudo o mais que o E-Social vai poder nos trazer. Tenho certeza que se nos encontrarmos, Deus me livre, em outra situação como nós nos encontramos hoje, com relação à crise sanitária mundial, nos encontraremos, com certeza, numa situação melhor com relação aos registros públicos, com relação aos registros do mundo do trabalho, para podermos fazer face a essa crise de uma maneira muito mais segura e poderosa. Essa é a minha expectativa. O Tiagão já apareceu, então ele já vai me passar algumas perguntas e estamos aqui para isso. Vamos lá. Essa era a situação, era o que eu tinha preparado para dizer mesmo, Tiago. O que você manda? Maia, eu vou te dizer assim, o povo adorou a sua apresentação. É muito assim, muito comentário, sabe? E assim, tem uma hashtag Fica Caixa que imperou a sua palestra, sabe? Hashtag Fica Caixa, assim, do início ao fim, né? Mas tem que ser com carinho, eu sempre digo isso, né? Se alguém está te dando trabalho,
trate com mais carinho para que ele te ajude. É importante, Isso né? mesmo. Isso mesmo. Eu não falei dessas mudanças, mas houve essas mudanças no projeto. E se o Tiago está falando em carinho, eu tenho um carinho enorme por toda a equipe da Caixa. Temos uma relação, eu diria, de amizade, que nasce de um projeto dessa dimensão que a gente desenvolveu juntos, mas essa foi uma mudança importante. Talvez não tivesse no perfil do projeto ter a participação da Caixa. Então, a Caixa saiu do projeto social, ficou, na verdade, a Secretaria de Trabalho, ficou a Secretaria da Receita Federal e também o INSS, que é quem, ao fim e ao cabo, colhe a informação. Mas isso é verdade. Depois você vai me passar. Tiago, eu antes, quando a gente ensaiou, eu conseguia ver os comentários aqui no meu lado. Aqui não estão aparecendo nenhum para mim, não. Tem algum bloqueio para mim? Eu não vi ninguém nem xingando. Não, ninguém xingou, não. Olha só, o Maia falou que ele não é o pai do E-Social, mas ele também não é padrasto, não, viu? Olha só, esse livro aqui... Olha, bom livro. É coordenado pelo professor Luiz Antônio Medeiros, né? E fala o E-Social, origem e seus conceitos. Então, aqui tem um capítulo de cada um dos construtores do E-Social, né? Inclusive um capítulo do Maia aqui, falando sobre a origem desse monstrinho. Quem acha que ele não é um monstrinho, tá enganado. Ele é bom, mas olha, cuida com ele, cuida, tá bom? Tá certo, aqui ó, fica a indicação do livro, quem quiser, eu tenho exemplares para vender, aí me chama lá no WhatsApp que a gente faz o meio de campo. Tá? Maia, olha só, nós não temos muito tempo para pergunta, porque o nosso próximo palestrante já está na sala de espera, né? Mas eu vou deixar uma pergunta aqui, olha só. Diz assim, primeiro um comentário, né, que eu acho que é unânime, a Luciane Biazos, ela fez o comentário assim, ó, E-Social foi difícil de implantar. Fui a gerente de projetos da minha companhia, mas após a implantação, vem ajudando muito. E esse comentário, eu acho que ele é quase que, assim, da torcida do Flamengo inteira, né, ou do Grêmio, do Inter, porque no início foi complicado, mas depois ajudou muito, né, Maia? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que há dores para a mudança. Mas depois da mudança, eu acho que as pessoas vão olhar para trás e dizerem assim, como era que eu trabalhava daquele jeito? Como é mais simples, como é mais fácil. E vai ser assim, todo mundo vai ver isso. Agora, eu quero aproveitar que eu não falei de uma mudança, eu vou aproveitar antes de acabar, é que eu estava falando da mudança que houve com relação à visão dentro do governo do próprio projeto, mas eu não falei da mudança que houve no nível de patrocínio desse projeto dentro desse governo. E uma das grandes mudanças, e que são fundamentais para mostrar o nível de patrocínio, foi a criação, dentro da Secretaria de Trabalho, de uma secretaria, de uma coordenação geral específica para governo digital trabalhista, que é a nossa coordenação geral, e que tem um novo coordenador, né, que foi criada a coordenação e posto lá um coordenador que hoje é meu chefe, e já era meu chefe porque ele já era diretor da fiscalização nos últimos anos. E conseguimos trazer ele para o E-Social, que é o meu colega, amigo e parceiro, o João Paulo Machado. Então, só isso aí, só nessa mudança, o E-Social ganhou uma força e eu diria assim, um patrocínio que hoje, quando você chega em qualquer ministério desse para falar que trabalha no E-Social, você já tem um outro olhar, porque as pessoas sabem da importância do projeto e na mão de quem está. Então, eu já anuncio aí o próximo palestrante para que vocês apertem ele. Agora, podem apertar com relação a qualquer coisa. Podem apertar do E-Social, podem apertar do bem, que ele vai saber de tudo. Ele é considerado o pai disso tudo aí também. Show de bola. Então, assim, antes de eu trazê-lo aqui à sala, Maia, muito obrigado por ter aceito o convite. Gratidão. Você é um amigo, né, que está sempre nos ajudando, levantando a bandeira aí do pessoal do departamento pessoal, do projeto E-Social.
Se vai mudar de nome, a espinha dorsal é a mesma, isso aí pouco importa o nome ou a cor. O negócio é que cuidem, porque ele, olha, eu vou dizer para vocês, viu? É quase que dormindo com o inimigo. Vocês têm que ficar espertos com esse bichinho aí, viu? Ele vai ficar de olho se está todo mundo fazendo o que é certo. Olha lá. Se associem a ele, se apropriem dele, que vocês não se arrependem. Olha, eu quero agradecer, Tiago, você... Rapidinho, tem que dominá-lo para ele não dominar a gente, né? Tem que ficar esperto. Isso mesmo. Eu quero agradecer a você, eu já agradeci, quero agradecer a todo mundo, foi um prazer, fiz desse momento aqui um momento, para mim, um momento extremamente agradável, fiz um bate-papo, agradeço e peço desculpa por alguma informalidade aí, que talvez houvesse alguma expectativa de alguma apresentação maior, mas a minha intenção era essa mesmo. E vou ficar aí no canal para acompanhar João Paulo. Adorei ver a Bruninha lá, a Bruna Quadros, estou chamando de Bruninha com intimidade, eu nunca tive com ela, mas é pela admiração e respeito. E pela diferença de idade, talvez seja isso. E, com relação a João Paulo, vou acompanhar. Ok, amigo, querido? Fica aí, não sai não. Peraí, vamos trazer à sala o chefe dos chefes a ele aí, ó. Muito boa tarde. Boa tarde, chefe. Boa tarde, ouvir o Maia chamar de chefe é complicado, viu? Até hoje eu não tenho isso assim muito claro, não. O Maia é realmente o responsável por eu estar nesse abacaxi de hoje, que eu estou descascando já faz algum tempo. E realmente, mas é parceiro, essa situação de que é chefe ou quem não é chefe aqui, a gente não tem disso, somos parceiros, estamos trabalhando aí juntos, somos equipe. E é uma equipe excepcional. Recentemente, o subsecretário de inspeção chamou a equipe de Real Madrid. Não foi à toa, porque realmente é um time de pessoas de extrema qualidade. Isso é muito bom. Ter esse pessoal, com uma equipe dessa, é muito mais fácil você conseguir fazer entregas e estar bem nos projetos que tá atuando, inclusive dando suporte a outros que nem muitas vezes são da nossa competência, mas que a gente possa contribuir e ajudar dentro da estrutura. Só ia fazer o comentário que na reunião com o secretário eu ressalvei que era muito melhor do que o Real Madrid, que era o Esporte Clube Recife. E para quem estiver nos assistindo, há um vídeo, é um vídeo antigo, há um jogo do Esporte Clube com o Real Madrid. Eu quero que vocês procurem na internet, vocês vão encontrar. O Sport perdeu de 2-1, não foi justo o placar, mas vale a pena assistir isso. Ok? Tá certo. Maia, muito obrigado e sucesso para ti. Um grande abraço, meu amigo. Abraço, obrigado, João. Um abraço. Até mais, Maia, obrigado. Um abraço.